Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Regioscast. Hoje nós vamos falar sobre os números de julho. Inclusive, eles já estão disponibilizados no nosso site, lá no Regis e Números. Quando você entra no site, no menuzinho lá, tem para você poder verificar seu plano, o andamento do detalhamento todo, né, do seu plano e tudo mais. Então, entrem lá para poder conferir. Antes disso, de eu chamar o pessoal que está aqui comigo, deixa o like no nosso canal, curta, ativa o sininho para você não perder nenhuma publicação e continua acompanhando a gente também nas nossas redes sociais. E para falar hoje nos números de julho, eu tô aqui com o time de investimentos, nossa diretora, presidente e financeira também presente aqui na mesa. Olá. Que a gente vai falar um pouquinho de julho e para isso eu já vou começar logo com o Giorgio. E fala um pouquinho aí como que se comportou o mercado nesse mês de julho. Bom, pessoal, como tem se comportado o mercado? O mercado tem apresentado muita volatilidade, né? A gente viu aí por todos esses meses que passaram, a gente tinha apresentado, tá? Os principais destaques para julho que a gente pode sinalizar aí são os aumentos das taxas de juros. Então, os Estados Unidos aumentando taxa, alguns países sinalizando aumento de taxa também. E o Brasil não foi diferente, aumentou a Selic aqui, né? E batemos o patamar ali de 13,75, que acredita ser o final do ciclo, né? Mas a principal surpresa aqui para o Brasil foi a alteração do ICMS combustível, né? Combustível, energia elétrica, que fez com que o Brasil tivesse um cenário de deflação diferente do resto do mundo, tá? Enquanto o mundo está com uma inflação apertando a torto e direito, a gente resolveu reduzir um pouquinho a exploração dos impostos ali, e isso fez com que a gente tivesse uma redução de preços em várias coisas da economia, tá? Essa redução de preço foi significativa, a gente viu a gasolina aí estava batendo quase R$8. E começou a baixar de uma vez agora também, né? Isso, aí essa gasolina, pela redução do ICMS primeiro, que foi o primeiro fator, ela já caiu para R$6 mais ou menos, né? De 8 para 6, quase R$2 de queda, tá? Apesar dos estados a perderem um pouquinho da arrecadação, mas como o preço está muito alto em comparação à base anterior, eu não acredito que vai ser diferente do que se esperava de arrecadação que o estado tivesse, né? Aliado a isso, a gente já começou a ter uma redução do preço de petróleo, tá? Todo mundo esperava o barril de petróleo batendo $150, ele foi o contrário, voltou a cair, bater na média aí de $100 o barril, tá? E outras coisas ajudaram também, que foi devido a problemas de fechamento na China e tudo, e incertezas da economia mundial, o minério de ferro também começou a cair, tá? E isso está acabando sinalizando provavelmente uma redução do consumo mundial. E no Brasil deu um efeito bem bacana com redução da inflação. Julho, depois de muitos anos, apresentou uma deflação forte, se eu não me engano foi uma das maiores desde o Plano Real, não lembro direito, mas foi uma deflação de 0,68, tá? Não parou, e não tem tendência de parar por aí, né? Não tem tendência. Os próximos meses, agosto é um mês que a gente já tem uma expectativa para outra deflação, né? Uhum. Olha o spoiler. Não adianta, todo Redsketch vai rolar um spoiler, não tem jeito. Sempre um pouquinho. E a gente acredita que com a manutenção do CMS mais baixo, porque como o projeto-lei foi aprovado de forma que os estados não conseguem mais subir o ICMS a partir de 18% mesmo na virada do ano, então a gasolina já não vai mais pressionar tanto. Com a queda do petróleo, está ajudando, a Petrobras está baixando o preço, dando mais um spoiler hoje que é 0,25 centavos. Então, se brincar, já vamos beirar semana que vem a gasolina 4 e pouquinho. Mas isso já está forçando os preços a se estabilizarem no Brasil. Resultado disso, o Brasil está com uma inflação menor do que o resto do mundo. Estados Unidos batendo 10%, 11%, e o Brasil com uma expectativa de 6,90% para o ano. Isso também revisou o PIB, né? Isso. E aí hoje, já que você quis dar spoiler, os dados do PIB, não fui eu. Mais um spoiler, terceiro, viu? Os dados do PIB vieram fortes no Brasil, né? 1,2, 1,3. A expectativa era 0,9. Então a gente tinha um início de ano com PIBinho, de 0,9, 0,8, né? Alguns economistas falam que ia ser negativo, 0 e tudo. Mas acho que se enganaram feio, né? Já passou dos 2,2 e esse ano já estão falando 3, 3,5. Então vai ser bem diferente o cenário, né? Todo mundo esperava que o desemprego fosse crescer, taxa de 12, 13%, a gente já está com 10, 9%.
saem os dados de emprego, agora tô mês a mês, apesar da Selic alta, a taxa de emprego tem subido. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jorge. Nessa esteira aí, eu te pergunto, a gente ainda tem vento a favor em commodities? Porque commodities influencia muito o nosso crescimento, né? É assim, é porque o Brasil ele não exporta só ferro, né? Então a gente trabalha muito com alimento. E alimento no mundo e no Brasil está subindo. Se a gente olhar o INPC, ele deu uma deflaçãozinha, mas não foi tão forte quanto o IPCA, que tem algumas partes de energia e tudo. Mas no mundo, em geral, alimentos estão subindo. Então essa parte de venda de carne, grãos e tudo, eu não acredito que a gente vai ter uma redução de preço, tá? Eu acredito mais numa estabilidade, que o movimento não continue a crescer tão forte como está hoje. Apesar que com a subida de taxa as pessoas ficam com menos dinheiro no bolso, tem menos consumo, sobra mais mercadoria aqui pra gente, talvez você tenha uma queda de preço no mercado interno. Tá? Mas lá fora é subida, né? Porque os por enquanto, preços industriais... por enquanto é subida. A gente pode ver que o Fed aumentou taxa e mesmo aumentando taxa, o número de inflação cada vez vem mais forte, né? Semana passada teve uma declaração do pessoal do Fed lá, falando que vai meter o ferro aí nas taxas para subir para tentar conter a inflação. Então, o mercado reagiu mal, né? Então, semana passada foi um terror aí. Estão dizendo que até que os bancos centrais não estão dispostos a salvar a economia. Eles estão mais preocupados com a inflação, né? Isso, o problema de você tentar salvar a economia agora que você deixa o problema para o futuro, né? Resolve então, que agora, mas lá na frente tem outro pepino maior talvez para resolver também. E é sempre mais caro se resolver lá na frente. Então, o que eles estão tentando fazer? Eu tento resolver o problema hoje, né? E aí, mais para frente, eu vejo como é que eu vou adaptando para as pessoas poderem ter poder de compra. Lembrando, toda vez que eu aumento a taxa de juros, o dinheiro sai do mercado que está circulando no consumo e eu jogo isso para ser remunerado. As pessoas acabam ficando com menos dinheiro, menos consumo, né? E aí eu gero menos emprego, começo a frear a atividade econômica. Eu acho que a gente deve ter alguns períodos meio diferentes, né? A gente vê o Chile, eu estava comentando esses dias, o Chile está com a taxa altíssima de juros, mesmo assim não está conseguindo atrair investimento estrangeiro. Talvez porque a esquerda tenha ganhado, está querendo alterar a Constituição, isso gera instabilidade. Então o Chile está com um problema sério de inflação forte com taxa alta. A coisa que no Brasil, por incrível que pareça, não está acontecendo tanto. Aparentemente nossa economia está forte pelo tipo de produto que a gente vende para fora, tá? E o governo, por mais que eu tenha uma eleição para trazer volatilidade aqui, eu acho que está vindo muito dinheiro de fora, né? Até que o dólar aqui ele chega a 5,40 depois volta para 5. Mas esse cenário político ele acaba afetando muito, né, o mercado. Igual o exemplo que você falou aí do Chile, teve essa alteração, aqui também a gente está perto de uma eleição também. A vantagem é que a gente já conhece os candidatos, né? Tanto os que estão na frente é o Lula e o Bolsonaro, né? Os dois já foram presidentes do Brasil, então você já tem uma expectativa do que vai ser feito, né? Resta saber se no eventual segundo turno quais vão ser as promessas e quais vão ser as equipes econômicas. Eu acho que isso pode trazer volatilidade. Hoje, pelo perfil deles, eu acho que isso não está trazendo tanta volatilidade, né? Acho que essa volatilidade vai ficar ali para depois do primeiro turno ou indo para o segundo turno, né? Ou quando se conhecer as equipes. Então, tem rumores que o presidente do Banco Central do coisa vai ser o Meirelles, o ministro da Fazenda. Isso já traz uma segurança maior para o mercado. Então, depende de quem serão as peças-chave para tocar a economia do país. Então, quem vai ser o presidente do Banco Central e quem vai estar no Ministério da Fazenda. Esses nomes vão definir se mais do que o candidato que vai ganhar, eu acho. Pelo menos é a impressão que eu tenho do que a gente vai ver de cenário econômico. Eu acho que diferente também do que tem acontecido aí em alguns outros lugares, o remédio no Brasil está funcionando, né? Os aumentos das taxas de juros aí já está refletindo na questão da inflação, de segurar, e agora com a redução do ICMS, essa redução aí do preço dos combustíveis, já tem afetado aí para esse evento de deflação. O que para a gente, na verdade, traz uma volatilidade para a nossa carteira, mas que, como eu costumo repetir, não é o nosso viés, né? Apesar da questão da deflação, isso gera para a gente dentro da nossa carteira, que é formada basicamente de títulos públicos, alguns planos mais de 90% é título público, essa deflação ela mexe diretamente nos preços dos nossos ativos, principalmente nessa parte que é a parte que a gente chama que é a parte da inflação, né? Porque todos os nossos títulos são marcados em inflação, mais uma
mas a taxa de juros real. E isso impacta nos preços dos nossos ativos, mas que na nossa cabeça, como previdência, como fundo de previdência, isso pra gente não tem tanto, não é nosso viés ficar olhando muito para isso, porque como a nossa cabeça quer olhar para o futuro... É tudo a longo prazo, né? É tudo a longo prazo, assim. A gente tem muito em mente que esses momentos de oscilação, de volatilidade, eles demonstram pra gente muito mais o momento certo da gente comprar, né? Porque, na verdade, a gente não compra nada pensando em vender. Nós não somos traders, esse pessoal que compra e vende a todo momento. A gente olha para o nosso passivo, vê quantas pessoas vão se aposentar no ano X e aí a gente casa os nossos títulos com vencimento para aquele ano X com uma taxa real superior à nossa meta atuarial, nossa meta de referência, né? Então, a gente precisa criar esse hábito de olhar para a Regios como um fundo de previdência. Nós não somos fundo de investimento, nós não somos banco que precisa dar lucro todo mês, né? Nossa questão aqui é qual é o momento de entrada certo, quais são as taxas que a gente acha que são boas taxas para a nossa carteira, para os nossos ativos. Casando com o passivo. Né? Casando com o nosso passivo. E isso que dá um conforto pra gente. Eu uso muito a analogia do INSS, né? Para o pessoal aí que trabalha de carteira assinada, todo mês é descontado o INSS lá do seu contra-cheque, mas você não sabe o que está acontecendo com esse dinheiro, né? Ninguém pergunta onde é que está meu dinheiro do INSS? Ele deu prejuízo, deu lucro esse mês? Ninguém pergunta isso. Qual é a preocupação? Quando eu me aposentar, eu vou receber esse dinheiro do INSS? Né? Então, o nosso olhar é exatamente esse, é garantir ao nosso participante que o que ele está investindo hoje o futuro dele está garantido, exatamente, né? É o resultado da aposentadoria dele ou outros eventos, né? Mas o que a gente espera é justamente que as pessoas tenham esse olhar, tanto quanto nós temos na gestão da nossa carteira, de previdência a longo prazo. Então esses eventos que o Jorge citou aí, que causam essas volatilidades, elas só mostram pra gente assim, vamos comprar ou não vamos, ou o que a gente vai fazer agora? Ou a gente compra renda variável, ou a gente vai para o multimercado, mas enquanto as taxas dos títulos públicos estiverem apresentando os números que a gente está vendo hoje, a gente só marca mesmo o momento certo de entrada. Então, eu acho que vai ter eleição, a gente vai sofrer volatilidade, vai subir, vai cair, vai ter toda essa chacoalhada aí. Isso reflete nos nossos números mês a mês, mas, novamente, repito, já dando esse spoiler é bom, né? Mês de agosto vai vir super positivo justamente por conta da volatilidade. Um mês cai, outro mês sobe, mas o mês que vem eu vou utilizar o mesmo discurso, vou botar minhas duas mãos e os dois pés no fogo de lá que vai ele. Vai de novo com o bordão dele. Nossa carteira é extremamente segura, nossa carteira é extremamente, como é que eu posso dizer? É uma carteira muito sólida. Nós não temos títulos defaultados, né? Aqueles títulos inadimplentes, nós não temos papéis podres que o mercado chama, nós não temos nada disso na carteira, é basicamente título público. Então a gente sabe assim, se o Brasil der o calote, eu acho que a última preocupação do mundo inteiro é que como é que está a nossa carteira, né? Mas de qualquer maneira, assim, o risco país é o risco soberano, são os títulos mais seguros que a gente tem no mercado. A nossa carteira é basicamente isso. Onde é que vem o sucesso da gestão? É justamente no timing de compra. Sim. Se a gente comprou no momento certo, poxa, teve anos atrás em que estava rendendo inflação mais 3%. Pô, se eu compro um papel desse, daqui no vencimento dele, ele não vai bater minha meta. Mas se eu compro ele a 5, 6, até 8 a gente comprou. Aí, ou seja, me dá o conforto de que no vencimento daquele título, nossas taxas vão estar, nossa meta atuarial vai estar coberta. Então é isso, uma visão mais de longo prazo, olhando o que você tem de passivo casando com o seu ativo, né? Exatamente. E como o nosso passivo, ele é IPCA mais taxa de juros, a nossa carteira está mais concentrada também em IPCA mais taxa de juros. E muito acima da meta atuarial, né? Sim, bem acima. E lembrando que é uma visão de longo prazo, então assim, a oscilação de curto prazo vai acontecer, como aconteceu. Eu queria que vocês mostrassem e explicassem para os participantes os reflexos de tudo isso, né? Porque a gente viu nos ativos lá fora uma certa recuperação do S&P, do Nasdaq,
as empresas de tecnologia estavam muito defasadas, né, deram uma subidinha. Isso ajudou aqui as bolsas locais, a gente também teve um índice Bovespa subindo, mas a gente teve, conforme o Jorge falou, a gente teve aí juros subindo também e deflação. E isso vai afetar o nosso resultado de curto prazo, né? Quem vai apresentar os resultados para nós? Dá um pouquinho de informação pra gente, Gustavo, em relação a isso. Só antes do Gustavo falar, para poder complementar a fala, é muito importante essa informação que vocês trazem aqui no Radioscast exatamente para gerar conforto para o participante. Porque mesmo que tenha essa volatilidade De curto quase que não prazo. sai, de curto prazo, quase que não sai. De curto prazo, é importante saber que tem um time de investimentos que está cuidando nesse curto prazo, mas que o final, que é a aposentadoria, né, do participante lá na frente, está garantido, né? Então isso gera confiança, gera esclarecimento, transparência. Isso é um dos papéis dentro da rede. Né? Então é muito importante vocês estarem esclarecendo dessa forma. Uma coisa que eu falo de boca cheia, assim, enaltecendo a nossa equipe, é que quando a gente pega os números do comparativo de todas as fundações do nosso tamanho, nós estamos muito acima da média, ou seja, a gente está fazendo um trabalho bem feito. E se hoje, se você pegar 90% das fundações hoje, com essas oscilações, eles estão apanhando muito mais que a gente. Então, assim, a gente está apanhando porque o mercado, então, o mundo inteiro está apanhando. Mas a gente está apanhando muito pouco. A gente está apanhando na oscilação da inflação. A gente não está apanhando porque alguém deixou de pagar um título. A gente não está apanhando porque nós temos papéis que vão dar default. Nós não estamos apanhando por isso. Nossa única surra que a gente está tomando aqui é da inflação, mas que o mundo inteiro está passando por isso. Isso já era esperado, né? Porque você tem uma elevação de taxa de juros, que vai comprando, e depois isso começa a reverter, né? Então a gente pode estar no ciclo de reversão, começando um ciclo de reversão, se isso aí acontecer, e aí como é que reverte, até porque a nossa inflação fez pico, né? Então ela vai descer. Então, em algum momento, isso aí vai reduzir a rentabilidade momentaneamente em função de uma deflação, né? Os remédios já foram dados, né? Exato. Tanto o remédio principal, que foi a subida da taxa de juros, quanto os chazinhos paliativos estão sendo executados pela equipe econômica e os reflexos já estão chegando. Então, o ciclo já está fechando. Quando a gente apanha de um lado, eu fico feliz do outro, porque assim, eu vejo que é o momento para aproveitar. Vamos aproveitar enquanto essas taxas estão altas, vamos comprar, porque a hora que virar, aí começa a nossa dor de cabeça. Para onde que a gente vai agora? Será que está na hora de entrar em bolsa? Será que está na hora da gente entrar em fundos multimercado? O que a gente vai fazer agora? Mas enquanto as taxas estiverem assim, eu não tenho dúvida que a gente está surfando na onda certa. Bom, e falar em surfar em onda certa, diz pra gente, Gustavo, como é que tá os resultados dos nossos planos aí. Antes de adentrar na questão dos resultados no mês de julho, eu quero só passar um pouco a enfatizar a respeito da elevação das taxas de juros, né, que foi algo que o Jorge comentou aqui. Então a gente está falando, ele falou da causa, e agora eu vou falar do efeito, que seria o reflexo de todo esse cenário macroeconômico, internacional, nacional, o reflexo disso nas nossas taxas de juros. Se puder rodar para a gente o slide 5, que aqui a gente consegue ver o quadro onde mostra essa variação de taxa, né? E produção bugou. Travou. Produção bugou. Travou no ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, vamos lá, Quem produção, sabe faz ao consegue vivo. colocar o gráfico aí? Na tabela, né? Tabela. Enquanto isso, assim, quero enfatizar aqui a respeito da curva de juros, né? Então a gente teve aí na curva da média e longa, a gente teve um aumento aí de 20, 25 points base, que tem um reflexo muito grande, assim, na parte do que está marcado a mercado. Então, assim, você pode ver que, em relação ao resultado, os que tiveram o resultado pior nesse mês foram aqueles que têm a maior marcação a mercado. Exemplo, CD5. O CD5, a gente teve um resultado de menos 0,92. Então, assim, se a gente pegar a carteira e ver em relação aos títulos públicos, lá a gente tem a marcação de 80% a mercado. Então, esse que tem a marcação a mercado, a maior quantidade de exposição em relação à marcação a mercado, a gente sofre um pouco no curto prazo, que é essa oscilação das taxas de juros. Então, assim, como a gente teve a abertura da taxa de juros, a gente sofre na marcação a mercado.
É o plano que a gente mais apanha, né? Mas em compensação é o plano que a gente tem feito as melhores aquisições, né? Tem pego as melhores taxas, porque ele é um plano que está em fase de arrecadação, então a gente tem muita liquidez. E isso traz para a gente belas oportunidades. A gente conseguiu fazer muitas compras aí com taxas elevadas. É uma coisa que até a gente cita lá no Regis em Números, né? O quanto que essa elevação de juros aqui propiciou a gente elevar a taxa média da carteira de NTNB. Então, assim, uma posição relevante de NTNB, a maioria dos títulos pós, eles estão em NTNB, né? E essa taxa média melhorou muito, está muito acima do esperado pelo passivo. Então, assim, tem uma gordura aí para frente, né? Que vai favorecer bastante a rentabilidade. Não, com certeza. Aqui a gente tem uma taxa média aí no CD5, que teve um resultado negativo esse mês de 0,92, a gente tem uma taxa média de 5,21, enquanto a gente tem uma meta atuarial de IPCA mais 4, né? Ou seja, a gente está 1,21 acima, né? Assim como a Nilza falou. Isso aí é uma coisa que é importante a gente lembrar que ano passado, se a gente pegar os estudos que a gente fez em ALM, taxa média, o CD5, por exemplo, era um plano que não conseguiria, pelas projeções, bater meta. Então tinha um plano que estava com uma expectativa de rentabilidade em torno de 3,20, 3,30, que a gente deveria aumentar exacerbadamente o risco, né? E aí isso para tentar chegar num resultado. Por conta de todo esse cenário que teve uma alteração muito drástica, a partir do semestre anterior, do segundo semestre de 2021, na verdade, a gente conseguiu realocar as carteiras. Então, o plano CD, que a gente realmente tinha alocações com taxas baixas, tá? Que a gente já estava aumentando a exposição, chegou a ter acho que 10, 12% em renda variável na época. A gente conseguiu trocar essas alocações todas, sair de boa parte do CDI que esse plano estava, em fundos multimercados e tudo, e migrar esses planos para o título público. Isso fez com que a taxa lá, a média saísse de 3 e pouquinho lá para esses 5,20 que você está citando. Mas não foi só no CD5. O CD5 é o plano que está aparecendo muito na volatilidade e está muito ao mercado. Mas a gente fez movimentos interessantes no BD, então o BD tinha muito caixa também, que são para pagar as aposentadorias, a gente conseguiu ajustar o LM dele, a gente conseguiu migrar esses ativos para título público. Então antes a gente tinha uma expectativa de taxa, por exemplo, para o BD para o futuro de 5%, 4,80%, 4,90%. Hoje eu já consigo ter uma expectativa melhor perto de 6%. Tá? Então as taxas médias de todas as carteiras dos planos melhoraram. Tá? E isso por quê? Porque a gente tinha alocações boas que eu consegui migrar numa oportunidade de um ciclo de alta de taxas. Como a gente não migrou tudo de uma vez, a gente conseguiu fazer uma taxa média bem interessante para os planos. Porque se eu podia ter olhado ano passado e falar assim, ó, não, comprar todo o nosso dinheiro aqui e alocar de uma vez. Eu não teria pegado tantas oportunidades boas, eu estaria alocando só o dinheiro que entra agora. Não foi o que a gente fez. E tem outra coisa, né? O CDI não é o indexador do nosso passivo, né? Uma oportunidade como essa, a gente já não via há algum tempo. A última vez que a gente teve uma oportunidade assim foi em 2016, né? Em 2016 eu tive taxas acima de 5 também. Então essa oportunidade teve em 2016, então se passaram 6 anos. Com 6 anos buscando outros investimentos com maiores riscos para tentar atingir meta. Por sorte a gente não entrou em créditos privados ou em ativos que travaram nosso dinheiro, então a gente pôde fazer essa migração e aproveitar a oportunidade que a gente teve fazendo essas alocações. Todo esse dinheiro que a gente alocou, realmente, eles estão praticamente garantidos, a menos que aconteça um default do país, que ele vai atingir o objetivo. O objetivo é o quê? Rentabilizar pelo menos a meta atuarial, o índice de referência do plano. Esses índices que a gente está alocando em carteiras vão gerar ainda um alfa para compensar um possível risco que eu tenho que assumir no futuro. Então esse alfa aqui ele garante que eu tenho que assumir menos risco lá na frente para a gente chegar nas taxas que são propostas para o plano rentabilizar até a vida dele para pagar as aposentadorias. Perfeito. E aqui conseguiram colocar. Voltei, gente. Então, problemas técnicos, quem sabe faz ao vivo, não tem problema. Vai lá, Aqui, Gustavo. como eu tinha comentado, aqui, se a gente pegar, exemplo, a agosto de 2050, vencimento de 2050, a gente vem em março com uma taxa de 5,65 e ela vem abrindo de acordo com o mês. Olha lá. Em abril ela bateu 5,81 e em julho 6,25. Então, assim, a gente pode perceber muito bem esse movimento da abertura das taxas de juros. E a gente tem um impacto disso em relação à marcação ao mercado da carteira, né? Se a gente pegar os próximos slides aqui,
da marcação, a gente consegue ver bem isso. Pode passando, por favor. Pode passar. Pode passar. Aí, perfeito, aqui, ó. No BD, o BD ele teve um resultado não tão ruim quanto o CD5 por conta dessa marcação, como eu disse. Aqui a gente tem 86% da carteira está marcado na curva, ou seja, não sofre essa oscilação de mercado, porque você tem os juros aí acruado e marcado sem oscilação de mercado, né? E a taxa mais média antigo, né? Isso, Então a legislação permitia que ele pudesse ser marcado na curva. Hoje a legislação já não permite, é marcado a mercado, os planos que não têm risco atuarial. Então o favorecimento é por causa da idade dele mesmo, né? Que ele está fazendo uma composição de carteira lá atrás marcando na curva. Isso que é legal de lembrar, que teve algumas épocas, a gente pode ver que a marcação na curva dele é muito alta. Mas teve algumas épocas, tanto no governo Dilma, na época próxima do impeachment, as taxas estressaram muito, ou no passado mesmo, crise de 2008, e tudo. Então a gente tinha um cenário que a economia brasileira não era tão estável. E esse cenário obrigava o país a ter taxas muito altas para captar capital estrangeiro, é ótimo, né? Para trazer capital estrangeiro para dentro do país. Já não é mais tanto o cenário do Brasil. Eu acho que o Brasil já começou a amadurecer e a tendência é que as taxas diminuam. Então a gente vai ter que pagar um preço menor para que o dinheiro venha para cá e fique aqui dentro. O resultado disso, todo mundo, os rentistas, que o fundo de pensão é um rentista, tendem a ganhar menos com capital sem risco. E a taxa neutra da economia, que é para onde tende os investimentos, ela está em 3,5, 4, né? Então, Isso assim, é real, né? é real. Aqui no BD a gente tem lá a taxa de 6,04, quando a gente tem um passivo aí de IPCA mais 4,70, né? Ou seja, 80% do patrimônio do BD são títulos públicos, são Bs. Ou seja, a gente tem mais do que capacidade aí de suprir o passivo, né? Com sobra, né? De 6,04 para 4,70, como eu tinha dito, né? Aí o CV, vamos lá para o CV. Pula 2 slides, por favor. Aí. Ó, o CD2, taxa lá de 5,06%, a marcação mercadoria 64%, ou seja, enquanto o BD tem 80% marcado, o CD5 tem 80% marcado a mercado, o CD já tem uma marcação menor, ou seja, sofreu um pouco menos oscilação, né? Isso é um plano de vida curta, então também os ativos são prazos muito curtos. A gente tem uma expectativa de vida de mais 4 anos para esse plano. Ó, o CV3. O CV3 ele já tem ali. Segue. Pode seguir. Próximo. Ó, o CV3 ele já tem ali 35% a mercado, né? E uma taxa média de 5,49%, enquanto a gente tem um passivo aí de 4%. Ou seja, tá gordura, né? Pro futuro aí. Pode seguir. 5,26% a taxa média, né, do metrô. E a gente praticamente metade do patrimônio aí em B está marcado a mercado. Né? Próxima. CD5, a gente já tinha passado, né, 5,21%, com a meta aí de 4%, e 80% marcado a mercado. Então, ou seja, a gente tem uma oscilação muito maior e sofre essa oscilação de mercado. Né? E agora vamos para os resultados, que é o slide, o primeiro. Mais um. Não, O primeiro mesmo? Primeiro aquele mesmo. mesmo. Bom. Isso, perfeito. Aqui, ó. Aqui é o resumo, né, da rentabilidade do mês de julho. O BD teve uma rentabilidade de 0,30, o CD2 0,03, o CV negativo 0,07, o metrô 0,44 negativo, o CD5 0,92, que é o que tem uma marcação maior a mercado, né, 80% da carteira, e o Brasília Prev, que é o nosso plano mais novo, e a gente tem negativo 0,14% por conta dessa oscilação de mercado. E como o Francisco citou aí, a gente tem feito excelentes compras em relação à oportunidade de estresse das taxas de título público. A gente sofre na marcação que a gente já tem comprado, mas em compensação a gente tem ótimas oportunidades aí para aumentar. Pode botar sua mão no fogo também. Pois Mais que você é participante do CD5. Com certeza. E o participante quer saber. Não, e Gustavo e Francisco. Eu trabalho com um participante do meu lado, ele fica o tempo todo, como é que tá aí o CD5? Fica tranquilo, vou comprar pro CD5 bem aqui, pode ficar tranquilo. E assim, é importante a gente enaltecer a questão do
corpo técnico, né? Então a gente tem pessoas aqui super capacitadas que assim, estão super antenados com o mercado. Tem a Selinho formação, de validade da qualidade. GIV, hein? Tem que criar um selinho de Qualidade. qualidade. puxar um pouquinho de sardinha pro nosso lado, que a gente vai ter bons resultados Ano aí. que vem a gente chega nos 4, ó. Tá faltando só uns Já 6. tá chegando aí, só Daqui a Mas- pouco a gente bate 4 bi. 4 bi. É quando bater a meta, dobra a meta, né? exato. Vamos aumentar as Como é que tá o contribuições resultado? aí, Vamos Como é que aumentar tá as o resultado no contribuições. ano? A gente ainda tá perseguindo a meta este ano, né? Estamos com fé que a gente vai conseguir. Vamos Tem alguns mostrar o planos que são resultado. mais próximos ali, né? Exato. Eu acredito que até o final do ano, CD2. com esse controle de inflação, eu acho que a gente vai, se a gente não atingir a meta, vai ficar ficar muito próximo. Muito próximo, realmente. É porque as taxas, a velocidade que a nossa taxa de carteira anda, ela é mais rápida que a meta. Tá? Então, se eu pensar numa inflação estável, em taxas de juros mais estáveis, a gente rende mais do que a meta mais inflação. Então, a tendência é a gente tirar essa diferença mesmo. Excelente. Isso é muito bom. E quando a curva de juros virar, esses planos mais novos eles serão beneficiados, né? Pela questão da marcação ao mercado, e a gente vai ter, com certeza a gente Me vai chegar aguardem mês que vem. desempenho. Não vou dar spoiler, Chega mas de será muito spoiler, bom. já foi já Muito do que nós falamos aqui está lá no Regis em Números, né, no cenário local e internacional, e a explicação das estratégias adotadas em cada plano, né, em termos do resultado. Lá tem um comentário do gestor que a gente traz aqui para o Regis Cash apenas para esclarecer um pouco mais, né, do que está lá escrito. E lá tem A gente- detalhamento também, né, dos planos. E a gente vai ter aguarda ainda as detalhamento. dúvidas, né, Geice? Desta vez a gente não recebeu nenhuma pergunta de participante para a gente mostrar aqui no Regis Cash, mas estamos aguardando as perguntas dos participantes aí para a gente responder aqui ao vivo e a cores. Francisco está ansioso para responder questões, as perguntas e tudo mais. Com certeza. Terminamos aqui o resultado. Já. Podemos falar então Pode seguir. qual o próximo tema, Geice? O próximo tema é para o senhor Francisco, o senhor mão no fogo. Quais são as expectativas agora para frente? Bom, conforme eu falei antes, né? Assim, os remédios da economia já foram aplicados. A expectativa é que para os próximos meses a gente comece a ver esse mercado já dando reflexos aí de mudança, né? Os ventos estão mudando, mas assim, vamos sofrer ainda algumas oscilações por conta das eleições, virada do ano e tal. O mercado está movimentado e vai ficar mais ainda até o final do ano. Você Tá, acredita mas que não é tanto, assim? mas não tanto quanto poderia estar. Eu acho que agora, por mais calma. instável que esteja a questão política, etc., mas a economia de modo geral tá vivendo um momento de maior estabilidade. A questão da deflação já tem mostrado isso, né? Que a gente Estabilidade no sentido que já são conhecidos os efeitos, Sim, né? Porque sim. antes não tinha conhecimento. Exatamente. Porque continua desafiador, né? Cheio de incertezas, mas a gente já sabe. Um bom reflexo disso é a bolsa, né? Se a gente observar, a gente está tendo quedas expressivas lá fora da bolsa, as bolsas lá estão bem esticadas, e já a bolsa brasileira está mais estável, ela chegou a bater 95 mil pontos, mas voltou trabalhando em patamares altos. Aqui ainda tá 10, ventando, mas o barco tá chacoalhando menos. Entendi, é isso mesmo. Por isso que tem tanto spoiler agora, já do mês de agosto, pro próximo Regis Me Cast, com aguardem notícias mês que boas. vem. Vai vir de look xadrez? Certeza, o look da sorte. Chapéu, tá? Por favor, camisa Look da xadrez. sorte. O look da sorte, look Bacana. xadrez. Vamos lá então, vamos falar de Previdência agora? Vamos, a gente tem um recado do nosso diretor Sandro, que é o nosso diretor de benefícios. Um recadinho aí pra vocês. Vamos escutar o Sandro. Olá, gente, tudo bem? Demais. Prazer falar aqui mais uma vez no Regis Cash, né? O nosso recado de hoje sobre os planos de benefícios vai para o pessoal, os participantes ativos, né, dos planos de uma maneira geral. É muito importante que vocês acompanhem a evolução da sua reserva matemática, de tudo que você está acumulando, né, juntamente com a contribuição do seu patrocinador, para que você possa planejar o melhor benefício futuro para você, né? A grande vantagem de você como participante do CV03, do CD02, do
CD Metrô, do próprio Brasília Prev, né, do CD05, é que no plano de previdência você planeja o seu futuro, né? Só que é muito importante que você também acompanhe, né, não só a rentabilidade, mas também exatamente quanto que você vai acumular no futuro e quanto que ele vai gerar de benefício futuro para você. Então é muito importante que vocês estejam sempre atentos a isso. Então, olhem, dê uma olhada nos simuladores, utilizem os simuladores, estão disponíveis lá no portal do participante, né? Todos os nossos simuladores, para que vocês possam efetivamente acompanhar e projetar o seu benefício futuro, né? Nós temos o Renda Monitorada, né, que é mais aplicado, por exemplo, é mais utilizado pelo pessoal do CV03, do CD Metrô e do CD05 e do Brasília Prev. Então, nesse simulador que nós disponibilizamos, você utiliza e pode brincar lá. Se eu aumentar minha contribuição para tanto, quanto que vai gerar de benefício futuro, enfim. Então, essa é muito importante que você revise periodicamente o seu nível de contribuição. Lembrando que os planos da REG, administrados pela REG, o percentual de contribuição ele é alterável a qualquer tempo. Então você pode alterar aquilo que você faz no mês, já fica valendo para o mês seguinte e assim sucessivamente. Então utilizem os simuladores para efetivamente verificar se estão satisfeitos com o seu benefício futuro. Então é muito importante que vocês façam essas revisões periódicas. Pelo menos a literatura, né, de finanças recomenda pelo menos você fazer isso de 1 a 2 vezes por ano, né, fazer essa checagem nas suas reservas para que você efetivamente fique satisfeito lá na frente, não gere de repente uma frustração de benefício futuro. Então fica a dica, usem os simuladores porque é muito importante para planejar melhor o seu futuro. E outra, saiu uma renda extra aí, ó, eu fiquei sabendo que o banco pagou, BRB, né, o pessoal do BRB, vinculado ao BRB, né, ganhou uma renda extra aí com o PLR, né, foi creditado agora. Pega uma parte da PLR, vai colocando, cria o hábito de utilizar esses recursos a mais que entram na sua conta para poder colocar, aportar, fazer novos aportes no seu plano de previdência para melhorar o seu benefício futuro. CV03, seja o CD Metrô, seja o CD05, seja o Brasília Prev, utilize esses mecanismos, é muito importante para garantir um futuro melhor para você e para sua família, tá bom? Então fica a dica, utilizem os simuladores, a rede continua crescendo, né? Sim, tragam também os seus recursos de quem tiver, por exemplo, previdência privada de outros bancos, né? Pode trazer também para os planos de benefícios administrados pela rede. Recebemos, eu falei para vocês no outro RegioCast, né? Nós recebemos a primeira portabilidade há 2 meses atrás, recebemos uma segunda agora, portabilidade, que deve estar sendo acreditada neste mês agora de setembro, e quem quiser fazer a portabilidade de recursos de outros planos de previdência para a REG pode trazer, que nós estamos aqui de braços abertos para receber e melhor gerir esse recurso para você, tá bom? Então fiquem atentos aí às nossas chamadas, né, que nós passamos aí pela internet, nas nossas redes sociais, no Instagram, né, no YouTube, nosso canal do YouTube, né, faça a sua inscrição, dê o seu like e peguem essas dicas aí que nós sempre passamos para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. É isso aí. Muito obrigada, Sandro, pelos recados aqui dentro do nosso RegioCast. E chegamos ao final de mais um RegioCast com os resultados do mês de julho. Bom, a gente agradece a audiência de vocês. Continuem nos acompanhando nas redes sociais. Para ver mais detalhes, igual a Nilson comentou, entra no Regis e Números lá no site, tem todo o detalhamento. Não só o Regis e Números, mas tem outras informações que a gente está publicando lá também. Acompanhe a gente em redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, se inscreve, curte, compartilha. O Francisco tá querendo também likes no canal dele também, tá? Por favor, vamos dar uma moral dessa aí pra ele também. E fiquem de olho que vem coisa boa pela frente aí. Obrigada, viu, gente? Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.